imponente, no gramado é que a luz não aguarda, sabe ser o que vem pela frente. Não é que eu não tenho dúvida nenhuma que estamos todos chateados, frustrados, não é, pela nossa desclassificação da Copa do Brasil. Todos nós trabalhamos muito, todos nós lutamos muito aqui, não é, para que a gente tivesse conseguido passar para a próxima fase. Mas, gente, quem trabalha no futebol sabe que um ganha e um perde. Não é? Nós sempre trabalhamos para sairmos vitoriosos, mas também temos que estar preparados, não é? Caso, não é, o êxito não venha. Então, eu queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras, porque aqueles que sabem, não é, que o Palmeiras trabalha incansavelmente, aqueles que sabem pensar, não é, que nem sempre as coisas acontecem como nós pretendemos, né, que aconteça, para essas pessoas, esses torcedores, que nos momentos difíceis estão ao nosso lado, porque são nesses momentos que nós precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência, vocês sabem, hoje vou apresentar o 9º reforço do Palmeiras, e nós estamos num processo de reformulação, e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente, e que eu gostaria até de falar com vocês. Quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Porque o que eu ouço, o que eu vejo, opiniões que tem que se fazer isso ou aquilo, isso não me interessa. Vocês sabem que, pela minha personalidade, eu faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro da academia de futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e não decido também ouvindo comentaristas, tá? Eu decido profissionalmente e racionalmente. Tá? E aqui, enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor. Tá? Então, eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu, não é? Então, o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Aqui, na Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as regras é a presidente, em conjunto com o nosso treinador e com o meu diretor de futebol. Então, o que falarem, o que comentarem, o comentário é livre, não é? Estamos numa democracia. Mas aqui dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as diretrizes se chama Leila Pereira, presidente do clube. Ok? Falta o Abel assinar. Só. Não, você pode perguntar. Você seria a favor da cláusula que ele falou lá?
Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tá? Eu quero que o profissional esteja aqui no clube feliz, sabendo das suas obrigações, e eu não tenho dúvida. Perguntinha ou duas perguntinhas, ok? Pode ser. É isso que eu acabei de falar. Críticas a gente aceita, não tem problema absolutamente nenhum. Porque tem algumas pessoas, alguns jornalistas que dizem que a presidente do Palmeiras não aceita críticas. Lógico que eu aceito. Eu aceito, mas a minha diferença é que eu não ligo. Isso não me atinge. Críticas que não são construtivas não me atingem, porque eu sei exatamente o meu trabalho, eu sei exatamente onde eu quero chegar. Então, críticas de pessoas que não venham agregar nada em meu trabalho, eu simplesmente deleto, tá? Eu não ligo. Eu estou no futebol, eu sou uma pessoa exposta, eu sou uma pessoa pública, então eu tenho que conviver com essas críticas. Mas eu não ligo nem um pouco, né? O que eu não posso admitir é contestar a capacidade do nosso treinador, tá? Então isso eu não admito. Isso é uma coisa que não passa pela cabeça de torcedores que realmente amam o Palmeiras. E não estou dizendo isso aleatoriamente, é por todo o histórico que o nosso treinador tem aqui conosco. Eu não vivo de passado, tá? Eu vivo de presente. Tá? Então, como eu vivo, mas esse passado que eu estou dizendo é um passado recente, é passado de 20 anos atrás, 10 anos atrás, é um passado recente. E também eu vivo diariamente o trabalho desenvolvido aqui no Palmeiras. Eu vejo o que está acontecendo aqui, não é? Então eu não vejo ninguém melhor do que o nosso treinador para continuar, dar continuidade a esse trabalho. Então, com relação a gritos, que é bom deixar claro, tá? Que foram manifestação de uma pequena parte da torcida, que é uma pequena parte da torcida que vocês sabem que não tem nenhuma proximidade com essa presidente. Então, são torcedores que realmente eu não deleto exatamente tudo o que eles falam a meu respeito é a respeito do Palmeiras. Ok? Última. Tá. Não, não é verdade. Não, não é verdade. O trabalho aqui dentro da academia de futebol continua da mesma forma. Claro que precisamos melhorar em alguns pontos. Todos nós sabemos aqui dentro, todos nós. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar cada vez mais. Mas aqui dentro da academia de futebol está tudo correndo como sempre esteve, com muito profissionalismo, com muita dedicação, tá? Então, não é verdade, ok? Então, gente, agora ponto parágrafo. Por favor, Kelvin. Como eu tinha falado para vocês, estamos hoje aqui, estou muito feliz de estar ao lado desse reforço que trouxemos do futebol russo, tá? É o Kelvin, é o 9º reforço que estamos trazendo para o Palmeiras. O Kelvin está vindo, como disse, do futebol russo, é um jovem atleta que foi jogador, né, participou da seleção olímpica, seleção de base brasileira e foi vice-campeão pelo Atlético Paranaense, né, vice-campeão da Libertadores. Veio a nos ajudar a fortalecer ainda mais o nosso elenco. Ainda temos muitos compromissos esse ano, né, Kelvin? Kelvin, seja muito bem-vindo. Conte com todos os nossos profissionais, conte com essa presidente para você desenvolver cada vez mais o seu futebol e que possa nos ajudar aqui no Palmeiras, tá bom? Seja bem-vindo. Pedro Marques, da Jovem Pan. A 8ª eliminação da era Abel Ferreira jogando dentro do Allianz Parque. Palmeiras que no início da temporada investiu quase $500 milhão e a impressão que fica é que não entregou dentro de campo tudo aquilo que pode entregar de potencial. Hoje, dentro do clube, existe uma cobrança ao trabalho do Abel Ferreira e ela é feita por você ou pela Leila Pereira? Boa noite a todos. Pedro, isso? Só para eu poder associar.
Nós investimos sim nessa temporada. Nós esperávamos sim que essa equipe já pudesse estar rendendo. Mas nem sempre acontece dessa forma. E todos nós nos cobramos muito no dia a dia. Presidência, diretoria, comissão técnica e principalmente os atletas. Todos se cobram muito. A gente poderia considerar nessa sua fala, por exemplo, a questão do próprio Paulinho, né? Foi um grande investimento que nós fizemos. Mas, infelizmente, não aconteceu da forma que nós esperávamos. A participação dele no Mundial mostra, por exemplo, que tomamos a decisão certa ao trazê-lo. Mas, infelizmente, situações que fogem ao nosso controle acontecem, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo, mas você não tenha dúvidas de que nós somos extremamente cobrados, né, nessa linha que eu te falei agora, da presidência para com a diretoria, da diretoria para a comissão técnica e da comissão técnica para os atletas. Mas, principalmente, cada um desses segmentos se cobra ao extremo por não estar entregando aquilo que a gente sabe que pode entregar. Oi, Anderson. Nicolete da ESPN. Claro, Nicolete. Tudo bem? Joia. Hoje teve a manifestação da torcida xingando diretoria, você, jogadores, o próprio Abel. Nos gritos do Abel até dividiu o estádio, né? Uma parte vaiou a manifestação da torcida, a organizada lá continuou protestando até contra o técnico. Como é que vocês conversaram sobre isso? Porque a gente viu aí na entrevista que ele estava até muito chateado por essa situação. O Palmeiras ainda pretende renovar o contrato com ele ou no final vai fazer uma avaliação? Como é que foi essa conversa? E como é que você imagina dar a volta por cima num cenário como esse? Só tem uma forma de se dar a volta por cima. Precisamos trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Ou como nós falamos internamente, pedalar. Da mesma forma que o Pedro colocou, pode ser a nossa 8ª eliminação, né? Mas, me corrijam se eu estiver errado, também são 12 títulos conquistados. Então, de alguma forma, nós sabemos qual é o caminho. O torcedor tem sim esse direito, ele pode nos cobrar, ele deve nos cobrar. O torcedor palmeirense, ele é uma parte fundamental desse processo. Então ele tem o direito de nos cobrar. Mas que ele saiba que nós somos aqueles que mais cobramos, né? Nós queremos o resultado. Na nossa própria roda final agora nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem e nós sabemos qual é o caminho. Só que, às vezes, essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então, a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso, é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Barroso, aqui, Léo Lepre da TV Globo. Eu vou até querer aprofundar um pouco nessa pergunta do Nicolete, mas aí até tirando o foco do Abel e passando no foco dos jogadores, que dentre os protestos da organizada, eles insultaram, né, do 1 ao 11, né, todos os jogadores que estiveram em campo, eles foram vaiados, inclusive aí jogadores com histórico de muitas conquistas, como Gustavo Gomes, Piquerez, não foram poupados. Como vocês encararam esse momento, quando o protesto aconteceu, qual foi a impressão, qual foi a conversa na diretoria, o que vocês avaliam, o que vocês acharam dessa atitude? Obrigado. Primeiro é um derby, né, tem um significado muito grande para o nosso torcedor, para todos nós. Ninguém quer perder. E quando você perde, o torcedor ele é paixão pura, né? Como você bem disse, jogadores como Gustavo Gomes, que participaram dessa virada do Palmeiras, né? Pode ser um dos jogadores mais antigos, junto com o Rafael Veiga, ganhou
tudo que poderia ganhar e quer continuar a ganhar, né? Então a gente precisa entender o torcedor, precisa respeitar o torcedor, saber que ele tem esse direito de cobrar. E nós, é trabalhar. Não tem outra forma de você reconquistar ou de você voltar àquilo que você fazia um tempo atrás. O Palmeiras sempre foi, nesses últimos anos, um clube que esteve competindo em todas as competições, chegando em todas as competições, brigando pelos títulos. O Palmeiras sabe qual é o caminho e ele precisa voltar o mais rápido possível. E quando voltar esses resultados, não tenho dúvida que o torcedor vai estar apoiando, como ele sempre fez. Hoje mesmo, durante a partida, ele nos apoiou, ele tentou incentivar a equipe brigou por esse resultado, mesmo com um jogador a menos. E a gente precisa entender e respeitar essa paixão do nosso torcedor. Boa noite, Anderson. Aqui, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Anderson, queria que você explicasse para o torcedor, porque é algo que o torcedor muitas vezes nos questiona, sobre o método de avaliação de dia a dia que a diretoria tem em relação a jogadores e comissão técnica. De que maneira fazer o diagnóstico do que está faltando para a equipe recuperar, por exemplo, o mental forte que muitas vezes teve, que não apareceu, se a gente for olhar, desde o segundo semestre do ano passado, em diversas decisões. Copa do Brasil, caindo dentro do Allianz Parque, Copa Libertadores caindo dentro do Allianz Parque, podendo empatar na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro para se manter líder e perdendo o jogo. No Campeonato Paulista desse ano, perdendo a partida de ida dentro do Allianz Parque e agora caindo fora novamente, perdendo essa partida no Allianz Parque. Como a diretoria consegue, em termos de método, diagnosticar e avaliar o que é preciso mudar para que a equipe volte a ter, por exemplo, essa mentalidade vencedora e também adquira uma performance com mais resultados? Eu vou pegar a primeira pergunta, né, que foi feita. O Palmeiras investiu muito porque a diretoria nos deu essa condição. A presidência nos deu essa condição. A diretoria de gestão nos deu essa condição para que a gente investisse e contratasse, né? O Palmeiras, sim, tem uma política de contratação, se nós percebermos, né? Ela é muito clara para todos. Nós trouxemos atletas sempre mais jovens. Podemos citar, por exemplo, a nosso maior investimento, o próprio Vitor Roque, um menino, né? Nós não podemos esquecer que durante o Mundial, por exemplo, a linha de frente do Palmeiras, toda ela tinha menos de 20 anos. E da mesma forma, nós investimos em processos internos, através das mais diversas plataformas que possam subsidiar todos os nossos profissionais. A academia hoje é um exemplo e uma referência, né? A academia hoje ela oferece condições, acho que incomparáveis hoje. O que nós precisamos, e como você colocou muito bem, é entender cada um desses movimentos, cada um desses processos, saber aonde a gente está errando e se a gente também está errando no sentido de não estar executando, ou se realmente é um momento que a equipe está atravessando pela juventude da sua equipe, pela mudança de características de jogadores que chegaram, né, desde a janela do ano passado. Então, existe uma série de situações que nós precisamos entender. Mas, como eu disse agora há pouco, né, nós sabemos como fazer, nós não podemos ter desaprendido. O Abel não pode ter desaprendido. Os atletas não podem ter desaprendido. Nós não desaprendemos como fazer. Até porque nós mostramos há bem pouco tempo e não queremos viver disso, né? Da mesma forma que quando você perde, você já precisa ver o próximo jogo, né? Nós temos um brasileiro pela frente, onde nós estamos brigando nas primeiras posições. Nós temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem, né? Nós sabemos como fazer. Então, a gente não pode acreditar ou entender que está tudo errado. Existe, sim, alguma falta de sintonia nesse processo e nós vamos encontrar. E vamos voltar a competir como a gente sempre fez. Acho que é um momento de transição que nós estamos passando, né? Nós podemos perceber que a equipe ela foi muito modificada dentro desses últimos meses e precisamos
encontrar esse novo caminho, porque a gente acredita muito que essa equipe ainda vai dar uma alegria muito grande ao torcedor. Anderson, boa noite. Diego Iwata da Trivela. Tudo bem, Diego? Como é que você está? É retórica a pergunta. A gente tem escutado você falou disso também, o Abel falou também, sobre essas conquistas todas que essa administração teve, né, que você falou agora mesmo de 8 eliminações, mais 12 troféus. E sempre há esse balanço, toda vez que é questionado o trabalho presente da diretoria e da comissão, sempre a resposta volta um pouco atrás para falar do que aconteceu no passado, que é válido, que nunca vai ser apagado, que foi histórico, e beleza. Tudo isso foi conquistado dentro de uma filosofia, que deu certo nesse passado. Mas existe, por acaso, a impressão de vocês de que essa aposta em jogadores mais jovens, de repente, esse modelo que vocês vêm fazendo, que eu já conversei diversas vezes com pessoas do clube, sei como ele é construído, eu sei que ele é embasado, mas não existe, de repente, a percepção de que, olha, esse modelo era muito legal, na realidade, ali um pouquinho para trás, mas agora os outros times mudaram, os outros elencos se reforçaram, tem mais clubes com dinheiro, porque vocês batem muito nessa tecla. Pô, mas nosso ataque tinha 20 anos no Mundial. Mas vocês escolheram esse ataque. É uma escolha do Palmeiras. Então não existe, de repente, uma maneira de pensar numa correção de rota, porque as críticas que vêm muito assim, e nem necessariamente eu concordo, mas vem assim, poxa, os caras estão acomodados nas conquistas que eles tiveram ao longo dos anos. Então eles não conseguem enxergar, de repente, que um modelo que deu certo no passado pode não dar certo no presente e no futuro. Existe alguma ideia de ruptura com o modelo, de adoção de uma nova forma de trabalhar, ou é confiança no que deu certo e seguir? Obrigado. Perfeito, Diego. Nós não vivemos do nosso passado, em hipótese alguma. Nós sabemos que nós precisamos continuar a vencer. Essa é uma exigência clara do torcedor palmeirense, é uma exigência clara da senhora presidente, é uma exigência clara de todos nós. Nós não vivemos do passado. A gente, às vezes, apenas coloca, né, porque quando nós somos questionados pelos não resultados também passados, porque há um equilíbrio nessa situação. Tá? Mas o que nós queremos é poder vencer o mais rápido possível. Nós temos 2 competições e temos que buscá-las de qualquer forma. Essa é a nossa forma de entender o processo. Tá? Quando você fala das contratações, sim, essa é uma linha do Palmeiras que a gente entende, né, que ela é extremamente positiva. Tá? A gente não pode julgar que as contratações por idade, independente de quais sejam, né, sejam atletas de 20, 22, 25, 28 ou 32, não importa. É uma característica do Palmeiras que ele vem adotando nos últimos anos. Ela tem funcionado. Não é por causa dessa jovialidade de equipe ou das contratações que os resultados não estão aparecendo. Né? É um conjunto, como disse o Rodrigo agora, né? São tantos processos, né, para você trazer uma equipe para dentro de campo, e em algum deles a gente pode estar falhando e a gente precisa corrigir, né? Mas a gente precisa ter confiança no que a gente está fazendo. Se a gente não tiver confiança, não tem porquê. Eu acredito muito no trabalho que está sendo desenvolvido, acredito muito que o Palmeiras ainda vai dar alegrias ao seu torcedor nessa temporada. Nós vamos buscar nas 2 competições que nós estamos disputando ainda, né? Então, eu acredito que, como você disse, e eu vou usar uma frase, né? Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, correto? Isso disse Albert Einstein uma vez. Então, a gente precisa entender, né, nesse momento, o que a gente precisa apenas corrigir dentro dessa rota. Mas nós temos que ter consciência, Fernão me perdoe por estar falando essa palavra, né, mas precisamos ter clareza, né, de tudo aquilo que a gente está fazendo, reconhecer que nós, de alguma forma, né, nós estamos cometendo erros, né, corrigi-los, né, e eu acho que a gente tem capacidade suficiente para entendê-los e voltar a fazer o Palmeiras vencedor. Mais 2 só, tá?
Boa noite, Anderson. Guilherme Giuliani, da Web Rádio Verdão. Anderson, ontem a gente viu o protesto na porta do CT e hoje, após a derrota durante o jogo, o protesto da torcida dentro do próprio estádio, na arquibancada. Queria que você, como diretor de futebol, pudesse falar como o Palmeiras vê esse protesto da torcida em relação ao gramado, ao campo, ao estádio, a torcida, o time jogando. Como isso pode afetar os jogadores para os próximos jogos? A exemplo que domingo já tem um duelo contra o Ceará aqui no Allianz Parque às 16h. A torcida do Palmeiras, ela tem as suas particularidades. Ela é extremamente exigente, né? Ela aprendeu nesses últimos anos, né, a estar sempre disputando títulos. E ela quer que continue. Então nós entendemos que é legítimo o direito dela de cobrar, de protestar. Eu acho que isso faz parte do processo do futebol, lógico, né, com seus limites, porque nós não podemos permitir, né, que se passe desses limites. Né? Nós já vivemos numa sociedade hoje, né, com uma série de problemas, então nós não podemos permitir, mas é um direito legítimo do torcedor dele cobrar, dele protestar, dele querer que a sua equipe vença, e principalmente quando a gente fala de um derby, né, a gente sabe o que isso significa para o nosso torcedor e para nós. Anderson, tudo bem? Ricardo Magatti, do Estadão. Foi citado aqui o investimento alto, mais de R$500 milhão em reforços neste ano, mas o clube ainda não trouxe o substituto para o Rios. E a janela tem alguns dias ainda para fechar. A diretoria vai trazer esse jogador e qual é o perfil buscado? Eu posso aproveitar a tua pergunta, Ricardo, e falar de um detalhe que às vezes me incomoda um pouco quando as pessoas dizem o Palmeiras investiu quase 500 milhões. Quem dera que esses 500 milhões, o nosso questionamento deveria ser que ele tivesse feito dentro do mercado nacional, né? Então, eu acho que se o Palmeiras consegue fazer um investimento, mesmo que dividido em 4 anos, por exemplo, é importantíssimo para o futebol como um todo. Às vezes, essa questão, o Palmeiras investiu, ele não pode ser, ou ele não pode ter uma entonação de crítica. É positivo para todos nós, para que a gente faça o futebol acontecer. Quando o Palmeiras investe, o que ele investiu, por exemplo, no Paulinho, é importante para a cadeia como um todo no futebol, principalmente nacional. Assim acontece na Premier League. Se você vê todas as movimentações iniciais, elas são feitas pelos principais clubes e mexe com a cadeia como um todo. Eu acho que é importante, a gente não tem que estar preocupado porque um clube investiu tanto ou investiu menos. É importante que se invista para que o futebol ele tenha um crescimento. O Palmeiras, quando fala que ele investiu quase 500 milhões, ele trouxe jogadores como Vitor Roque, ele trouxe jogadores como Paulinho, como Facundo Torres, trouxe o Emiliano Martinez. Ele trouxe uma série de jogadores que contribuem para todos nós, para que o futebol seja competitivo. O questionamento que a gente tem que fazer, e que muitos fizeram aqui, é que nós não estamos conseguindo o rendimento compatível com tudo isso que a gente tem feito. E como disse o Rodrigo agora muito bem, nós precisamos encontrar aonde está esse erro. E aí que eu volto a tudo aquilo que a gente tem feito. A gente sabe o caminho, a gente tem que encontrar e vai encontrar esse caminho. Voltando à questão do Richard Rios, né? Nós trouxemos o Richard Rios quando ele estava no Campeonato Paulista, jogando pelo Guarani, por exemplo. Nós trouxemos o Lucas Evangelista já pensando nessa condição, né, de equilibrar a equipe, mesmo com esse movimento já definido pós-mundial. Então a gente vai buscar, sim, a gente vai encontrar outra peça para que a gente possa recompor e fortalecer essa equipe. Mas nós sabemos que os atletas que nós temos hoje dentro dessa equipe são extremamente capazes de levar o Palmeiras ao lugar que ele tem que estar. Nós não podemos esquecer o que cada um desses jogadores recentemente fizeram nas suas equipes, né? Quando nós trouxemos jogadores, vou citar o exemplo aqui do próprio Vitor Roque, Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Certamente vai ter muito espaço ainda para falar sobre o jogo, mas eu queria te ouvir em relação à manifestação que veio hoje das arquibancadas, né? Nos seus quase 5 anos de Palmeiras aqui no Allianz Parque, acho que a gente nunca viu uma manifestação dessa.
com uma resposta sua. Gostaria de entender ali o aplauso também, se foi ironicamente a torcida, se é por concordar com esse momento delicado que vive o Palmeiras e se o que aconteceu aqui hoje te faz repensar de alguma maneira essa sequência à frente do clube. Obrigado. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte, o que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, disse em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio, como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Agora cabe-nos a nós, como te disse, torcida, comissão técnica, jogadores, diretoria, perceber aquilo que queremos, se é continuar a deitar achas na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias, e vocês têm material com fartura para poder fazerem o vosso trabalho e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Tudo bem, Abel? Boa noite. Queria te ouvir sobre 2 situações do jogo, né? A expulsão do Aníbal muito cedo, né? Se de repente você entendeu que foi uma pilha a mais, né? Entrou um pouco mais, de repente, pilhado ali em relação a talvez algum tipo de coisa fora do campo, e a alteração do Vitor Roque, né? Pelo Flaco, pelo Vitor Roque, uma alteração que chamou a atenção, porque para muita gente o Vitor estava bem no jogo. Quero te entender o que você pensou dessa alteração. Olha, eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos, e às vezes nós, treinadores, jogadores, naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite. E foi isso que se passou, infelizmente. Mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer golo era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes, ainda no último jogo fez golo, eu disse isso aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque, estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que
que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditamos nos nossos jogadores e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Desse atual elenco, desde que você chegou, apenas 4 jogadores já foram campeões desde o início do processo. E agora, evidentemente, uma reformulação nesse elenco do Palmeiras. Mas esse elenco ainda tem aquele mental poderoso do seu início aqui? Ou é um elenco que sente muito em momentos como esse por serem jogadores de pouca idade? Eu acho que nós estamos a fazer uma análise muito em cima do momento e acho que as coisas não podem ser vistas desse modo, mas entendo perfeitamente todas as críticas que nos façam agora, porque se vocês se lembrarem, e depois cada um vê as coisas do jeito que quiser, se nós nos lembrarmos que antes do jogo de Flamengo estávamos em primeiro no campeonato, estávamos em primeiro na Libertadores, passámos em primeiro na fase de grupos, fomos à final do Paulista, e que tínhamos ganho 3, 4 paulistas seguidos. Se nos lembrarmos que entre saídas e entradas estamos a falar lesões, saídas, entradas, vendas, mais de 20 e qualquer coisa jogadores entre saídas e entradas. Estou a falar lesões, vendas, promoção de jogadores, contratações. E nós sempre fomos conseguindo do nosso jeito organizar a equipa. Agora, claro, quando se fala em cima de um derby, eu disse isso aos jogadores, a fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, é se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. Acredito que haja muita gente que queira continuar a deitar achas na fogueira, mesmo internamente. Mas nós vamos fazer o que nós sempre fizemos e não vou alterar uma vírgula daquilo que disse. Vamos continuar a pedalar, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a melhorar estes jogadores, porque sabemos que apesar de ser uma equipa jovem, com maturidade também, é uma equipa que tem muito potencial e a nossa função é tirar esse todo potencial, seja nos próximos tempos ou nos próximos anos. Abel, boa noite. Um dos grandes mantras nesses anos que você está à frente do Palmeiras, inclusive é o título do seu livro, Cabeça Fria, Coração Quente, e a gente tem percebido um Palmeiras que a cabeça ela anda muito quente, né? A gente pôde ver ali no lance do Aníbal, e um coração que às vezes a gente vê aí, talvez sem um rumo. Como que você vê onde você talvez não esteja conseguindo trabalhar isso nos seus atletas, no seu trabalho, e se você pode fazer uma avaliação do seu trabalho nesse um ano que talvez a cabeça não esteja no lugar? É a opinião sua. Eu não acho que seja o momento certo para estarmos a fazer avaliações. Como te disse, ainda há um bocado disse ao teu colega, há 2 meses atrás, antes do Mundial, estávamos em primeiro em tudo, no campeonato, na Libertadores, mas é estranho que quando tu chegas depois do Mundial que fizeste e começas a sentir que anda-se a tentar criar assuntos e dizer que o Mundial foi um desastre, isso diz muito daquilo que as pessoas querem. E nós, dentro do clube e fora do clube, temos que entender qual é a força do Palmeiras, quem é o Palmeiras, quais são as origens do Palmeiras, e perceber o que é que queremos. Agora, desculpa, não concordo com o que tu estás a dizer minimamente, nem é um momento de balanço. Estou aqui vai fazer 5 anos e todos os anos ganhamos títulos e no final, se me quiseres fazer essa pergunta, eu digo-te se realmente foi uma época boa ou ruim, até porque tu estavas aqui, houve dirigentes que disseram que o Palmeiras não pode concorrer por todos os títulos, que tem que abdicar de alguns se quiser ganhar outros. Tu estavas aqui, ou não te lembras dessa declaração, lembras-te, né? E sabes de onde é que ela veio, não sabes? Pronto, então... temos 2 títulos ainda para disputar e até ao final daquilo que depender do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa organização nós vamos fazer, porque sim, é duro perder contra o nosso rival,
Agora nós temos que internamente, e os nossos torcedores, se queremos nos comparar com o nosso rival ou queremos continuar a fazer o caminho que temos feito. É uma decisão nossa e dos nossos torcedores, porque nós precisamos deles e, sobretudo, em momentos difíceis como este. Mas, como estava a dizer aqui ao teu colega, sim, eu pedi o apoio, mas entendo perfeitamente a cobrança e a desilusão e a tristeza e a frustração dos nossos torcedores. E, como te disse, como homem que sou, registrei tudo o que se passou aqui hoje. Obrigado, Abel. Iniciaremos a próxima entrevista em breve.